O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo de noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino e todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a missa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. O menino Jesus é apresentado no templo de Jerusalém, onde os pais oferecem um sacrifício para o resgate. É a oferta dos pobres, como está lá em Levítico 12, versículo 8. Então surge um ancião, o velho Simeão, pleno do Espírito Santo, que toma o menino nos braços e com seu cântico bendiz a Deus. É a alegria e satisfação de quem esperou, confiou e viu as promessas se realizarem antes da sua morte. O justo vive pela fé e, por isso, pode descansar em paz. Entre as pessoas simples e piedosas que se aproximam para ver o menino, também está Ana. Ela profetiza sobre o futuro de Jesus. Depois Jesus retornará para Nazaré, onde crescerá silenciosamente em sabedoria e graça. A encarnação não é somente no ventre de Maria, mas na vida, na comunidade, em toda a criação. Levaram Jesus a Jerusalém. A apresentação do recém-nascido no templo não era obrigatória, mas podia ser feita. Lucas iniciou seu evangelho no templo em Jerusalém, e também é no templo que o mesmo se conclui. A partir do capítulo 9, versículo 51, todo o evangelho converge para Jerusalém, pois é lá que se cumprirão os acontecimentos pascais e também é de onde partirá a missão cristã. Atos 1, versículo 8. A purificação. Segundo a lei, ao dar à luz, a mãe tornava-se impura ritualmente.
Isso acontecia pelo fato de derramar sangue durante o parto. O sangue é a vida, e por isso devia ser oferecido um sacrifício de reparação. Este ritual devia ser cumprido 40 dias depois do nascimento do filho. Ele era o primogênito. O primogênito pertencia a Deus e por isso devia ser resgatado segundo a lei. Êxodo capítulo 13. O fundamento desta prática vem da libertação do povo do Egito, quando Deus poupou os primogênitos dos hebreus. Ao resgatar o filho, o pai diz: eu te resgato porque também eu fui resgatado. A presença do primogênito no templo não era necessária. Jesus está lá porque foi trazido pelos seus pais, mas também para fazer com que todo o relato gire ao redor da sua presença. Oferecer um sacrifício. Segundo o sistema ritual, havia vários tipos de ofertas para os holocaustos e sacrifícios. Os animais podiam ser grandes, médios ou pequenos, dependendo da condição do ofertante. A oferta para o primogênito consistia no cordeiro. Para que todos pudessem cumprir os preceitos, aos pobres era concedida a prerrogativa de oferecer um casal de pombas. A ausência do cordeiro no texto de Lucas confirma que Jesus nasceu num ambiente pobre. Ele se fez pobre, escolheu nossa fraqueza e se humilhou para nos salvar. Simeão esperava a presença de um sacerdote do templo para receber a oferta e conceder a bênção. Mas quem aparece é um personagem novo, Simeão, um homem justo, o qual exerce a função de sacerdote e profeta. Simeão é movido pelo Espírito Santo. Na sua idade avançada, devia ver a morte chegando, mas ele vê a salvação se realizando. Então toma o menino nos braços e bendiz ao seu cântico. José e Maria apresentaram Jesus ao templo. Simeão o apresentou ao povo de Deus. O cântico de Simeão, mais breve que o Magnífica, o Benedictus, o cântico de Simeão, é uma ação de graças e uma voz de esperança pelo cumprimento das promessas da parte de Deus e das expectativas de Israel. Enquanto os antepassados esperavam pelo Messias, Simeão o viu com os próprios olhos. Todo o povo e nações. O Messias veio da história do povo de Israel, mas será para todos, bem como a salvação que ele traz. Israel tem prioridade, porém, com a missão de abrir a sua fé a todas as nações, cumprindo assim a profecia de Israel. Queda e reerguimento. Há um sinal de contradição. Jesus veio trazer a paz, será sinal de divisão. Ele que veio trazer a salvação provocará também a ruína de muitos. Portador da alegria se fará humilhar. Isso se dará porque as pessoas deverão escolher se estarão ao seu favor ou contra. Sua mensagem do reino será acolhida pelos pequenos e será rejeitada pelos escribas e fariseus. Os pecadores excluídos querem ouvir as suas palavras e as autoridades murmuram contra ele. Uma espada traspassará tua alma. A palavra de Deus muitas vezes é comparada a uma espada cortante. Maria sofrerá o martírio no coração ao ver que seu filho será condenado à morte de cruz. As palavras de Simeão se transformarão em profecia do mistério pascal. Assim como o nascimento, também aqui já está presente o mistério da paixão. A imagem ou a figura de Ana. Lucas iniciou com uma dupla, Zacarias e Isabel. Depois Maria e José. A terceira dupla é o velho Simeão e a profetisa Ana. Eles não são um casal, mas estão ali, homem e mulher. Junto com os anteriores, ela representa os pobres e piedosos que esperavam a redenção de Israel e a vinda do Messias. Ana é chamada de profetisa. Junto com Simeão, formam as duas testemunhas para um reconhecimento autêntico, como exigia a lei. Idade avançada.
Ana viveu casada há 7 anos, a idade perfeita, agora está com 84 anos, que é a multiplicação de 7 vezes 12, números da perfeição e da escolha, indicando que Ana viveu toda uma vida dedicada a Deus. Ela tem todas as condições para ser testemunha. É viúva. Lucas é o evangelista que mais cita as viúvas. Jesus recorre à figura da viúva de Sarepta, que foi enviado pelo profeta Elias. Ele reanima o filho único da viúva de Naim. Conta a parábola da viúva que importuna o juiz injusto, clamando por justiça. É a viúva pobre que está ofertando 2 medidas ou 2 moedas. Na obra de Lucas, encontramos ainda outras menções de viúvas que podemos conferir. Junto com o órfão e o estrangeiro, a viúva forma o tripé que a lei e os profetas defendem e protegem. Deus é o pai dos órfãos e protetor das viúvas e denuncia os ímpios que massacram o povo e matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos. A carta de Tiago recordará que religião pura diante de Deus Pai é aquela que socorre os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Servindo. A atitude de Ana representa a missão do povo de Deus. Quando o povo saiu do Egito, devia servir a Deus. O povo devia se apresentar diante de Deus para celebrar, mostrando a santidade e a justiça. Na Assembleia de Siquém, o povo proclama: nós serviremos ao Senhor. Os cânticos do servo sofredor, do 2 Isaías 40:55, identificam Israel como servo do Senhor. Ana vivia no templo servindo a Deus dia e noite, sinal da sua fidelidade à aliança. Ela canta a alegria, louva a Deus e fala bem do menino. Fala bem do menino. No capítulo 2 de Lucas, Jesus é chamado 9 vezes de menino. Nosso Deus se torna humano, o menino, para que ninguém tenha medo. Assume nossa condição humana, nossa fragilidade, demonstrando ser humildade e correndo todos os riscos. Cumprir a lei do Senhor. Lucas quer mostrar como essas pessoas piedosas, Zacarias, Isabel, José e Maria, Simeão e Ana, são aquelas que realmente cumprem a lei do Senhor na sua piedade popular e simples. Muito diferente será a atitude dos fariseus e doutores da lei. Quem vive servindo a Deus cumpre a lei, e não aqueles que se julgam os melhores por conhecerem todas as leis e mandamentos, mas não os praticam. Voltaram a Nazaré. A Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, retorna à cidade onde acontece o anúncio do anjo a Maria. Nazaré significa broto novo, pequena cidade da Galiléia com aproximadamente 150 pessoas. O menino crescia. Jesus retorna a Nazaré, onde cumprirá a sua preparação silenciosa em família, na comunidade junto com seu povo. Jesus cresce como o grão de mostarda e como a palavra. Crescerá em sabedoria, que é o conhecimento da lei dos desígnios do Senhor, e em graça, que é a bondade e a bênção da parte de Deus. A encarnação continua na vida oculta da pequena comunidade de Nazaré. O exemplo do velho Simeão e da profetisa Ana, pessoas justas e que esperam contra toda esperança, convida-nos hoje, nesta celebração da Sagrada Família, a perseverar na fé, a sermos justos. Somos levados a tomar o menino nos braços e apresentá-lo ao mundo como a boa notícia de Deus. Não devemos ter vergonha da pobreza de Jesus, que se fez pobre e humilde para nos salvar. Jesus primeiro se encarnou no seio de uma jovem e agora se encarna silenciosamente no seio da comunidade, no qual vai crescendo em sabedoria e graça. Em meio às turbulências do mundo atual, somos convidados a também participar de nossas comunidades e ali servir,
e silenciosamente dar nosso testemunho. Que a família de Nazaré inspire a família de hoje, cumpra o seu papel e seremos uma família feliz. O Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.